Irmãos, a graça e a paz, bom dia. É uma alegria ter essa oportunidade, esse privilégio de compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Irmãos, ainda em João, capítulo 4, versículos 19 ao 24. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19 ao 24. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Te clamamos, ó Pai, a tua graça, a tua misericórdia sobre nós. Que o Senhor possa, Senhor, nos ensinar, falar conosco, Pai, nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, tem um escritor que eu gosto, né, John Piper, ele citava muito, A.W. Tozer, e ele fala o seguinte, que a adoração é a ocupação normal dos seres morais. É interessante essa declaração. Esse A.W. Tozer, ele era conhecido, ele faleceu em 1963 e era conhecido como um profeta, saudoso profeta do século XX. E a prova, irmãos, que nós nascemos para adorar, está na forma como as pessoas têm devotado suas vidas, como ele mesmo diz, a um grande Deus entretenimento. Ele cita isso em um seu livro, uma expressão que ele cita, o grande Deus entretenimento. E não se pode negar, irmãos, que o ser humano, ele carrega em si esse sentimento de dependência. Um outro teólogo, Friedrich Schleiermacher, ele fala que nós carregamos um sentimento de dependência, que nós fomos criados por Deus, e nós dependemos de Deus. E separados de Deus, irmãos, esses entregues a si mesmos, homens e mulheres, cedo ou tarde, vão descobrir que a vida é simplesmente insuportável. Então, esse ser humano, esse homem, com essa angústia opressora na alma, que ele cita como angústia da separação, ele se sente dependente de alguém ou de alguma coisa. E aí, nessa ânsia, né, as pessoas recorrem àquilo que o apóstolo Paulo diz, elas criam os seus próprios deuses. E alguns são criticados por se voltarem a Deus em adoração. Gente assim é taxada de fanática, de fraca. Já a futilidade dos que recorrem a tudo e a todos, menos a Deus, desde sempre, ela é venerada como se fosse de pessoas fortes e autoconfiantes. Mais uma citação do A.W. Tozer sobre essa questão do grande Deus entretenimento, ele fala o seguinte, se esse senso de necessidade e o sentimento de dependência estão na raiz da religião natural, não é difícil ver porque o grande Deus entretenimento é tão ardentemente cultuado por tanta gente, pois há milhões que não podem viver sem diversão, e a vida para eles é simplesmente intolerável. Buscam ansiosos o bendito alívio dado por entretenimentos profissionais e outras formas de narcóticos psicológicos, como o viciado em drogas busca suas doses diárias de entorpecentes. Irmãos, isso aqui foi escrito na década de 50, década de 60. E a coisa é tão séria, porque cria-se realmente uma religião, e a religião do entretenimento, a custos multimilionários
e com efeitos devastadores para o ser humano. Ele se torna dependente de algo fora de si mesmo. Fomos criados, irmãos, para adorar, isso não há dúvida. E se o objeto da nossa adoração não for o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, certamente vai ser outra coisa. Alguma coisa vai ocupar o centro da nossa adoração. Comida, bebida, sexo, produtos, dispositivo, tecnologia, Netflix, qualquer coisa vai ocupar a nossa adoração. E até mesmo a religião. A religião ocupa, às vezes, esse espaço. E se não for Deus, alguém, alguma coisa, há de se tornar um Deus para nós, irmãos. Isso é fato, porque nós temos essa necessidade de adorar. Vê essa mulher do nosso texto, a mulher samaritana. A gente percebe que há 3 objetos de adoração muito claros no coração dela. Os relacionamentos, ela teve 5 maridos que agora tem, ela não vivia com ele, não era marido, ela vivia com o que não era marido. O trabalho, ela trabalhava tanto que não via a hora de não ter que voltar mais para aquele poço para buscar água. E a religião, porque ela era devota à tradição dos seus pais. Ela foi feita para adorar, mas sem conhecer o Deus verdadeiro. Aquela mulher cultuava relacionamentos, aquela mulher cultuava o trabalho, e aquela mulher cultuava a tradição religiosa. Nós fomos feitos para adorar. E o mais crônico, irmãos, é que o quadro atual do mundo, a gente pensar na questão do mundo, o mundo realmente está em trevas. Ele não conhece a Deus. Mas a gente percebe, irmãos, que o mais crônico é dentro das nossas igrejas, porque isso tem contaminado a igreja. Hoje, a gente percebe que igrejas não são mais igrejas. Algumas são chamadas, não é povo de Deus, corpo de Cristo. Nós percebemos que algumas igrejas são chamadas de casa de show, show da fé. Mas não igreja. A igreja virou estatística, entretenimento. O Deus é outro. Números, cifras, cifrões, entretenimento em nome da fé. E Tozer, de novo, foi profético ao dizer: por séculos a igreja se manteve solidamente contra toda forma de entretenimento mundano, reconhecendo pelo que ele era, um meio para desperdiçar um tempo, um refúgio contra a perturbadora voz da consciência, um esquema para desviar a atenção da responsabilidade moral. Mas ultimamente ela se cansou dos abusos e parou de lutar. Parece ter decidido que ela não consegue vencer o grande Deus do entretenimento, pois bem pode juntar suas forças a dele e fazer o uso que puder dos poderes dele. Assim, hoje temos o espantoso espetáculo de milhões de dólares derramados sobre o trabalho profano de providenciar entretenimento terreno para os filhos do céu. Irmãos, eu achei isso aqui tremendo, porque, como eu disse antes, ele escreve isso aqui na década de 50, 60, no contexto norte-americano. A situação é tão tragicamente espantosa que ele conclui seu artigo indagando que numa hora em que há tão desesperada necessidade de santos amadurecidos, numerosos crentes se voltarem para a criancice espiritual e clamarem por brinquedos religiosos. Irmãos, se esse é o estado de muitas igrejas, logo o que nós temos de muitos templos espalhados por aí não é adoração, mas entretenimento espiritual. E de fato, é tão verdade que são casas de show e não casas de oração, que Tozer já dizia isso lá há 60, 70 anos atrás. E nós temos visto o fruto desse trabalho nefasto que é feito dentro de muitas igrejas. De fato, irmãos, não poderia ser assim, não deveria ser assim, mas infelizmente, irmãos, a adoração ela tem sido uma joia rara no meio evangélico recorrente. E isso nos remete ao importante texto de hoje. Jesus estava disposto a saciar aquela mulher com o fluir do Espírito Santo no coração dela. Ele queria saciar aquela mulher com água viva. Ele queria que daquela água, que ela pediu água viva, que ela estava cansada, ela fosse saciada realmente. E o Senhor, então, ele parte para destronar o ídolo do pecado que reinava no coração dela.
versículos 15 ao versículo 18. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama seu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, e esse disseste com verdade. Irmãos, Jesus estava dizendo para aquela mulher que para ela matar a sede com o Espírito Santo de Deus, ela precisava primeiro parar de beber da fonte do pecado. Ou seja, aquele relacionamento sem compromisso, além de um substituto para Deus, um ídolo, era também como uma cisterna que não retém água, não sacia a sede da alma. Jeremias já dizia isso, né? Lá no seu livro, já havia denunciado o pecado da mesma maneira, como cisternas, né? Jeremias 2, versículo 11 e 13, cisternas rachadas. Alguma vez uma nação trocou seus deuses por outros, mesmo que não sejam deuses de verdade, mas meu povo, no entanto, trocou seu Deus glorioso por ídolos inúteis. Os céus se espantam diante dele, ficam horrorizados, abalados, diz o Senhor, pois o meu povo cometeu 2 maldades, abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. Irmãos, e assim somos nós. Às vezes, abandonamos, né? O homem tem essa tendência de abandonar a Deus, a fonte de água viva, e buscar a fonte rachada, cisternas rachadas. Para aquela mulher conseguir se saciar com Deus, ela precisaria primeiro abandonar seus ídolos, seus pecados, precisaria parar de buscar saciedade em outras fontes, precisaria voltar-se para Deus com arrependimento e fé. Por isso que Jesus é tão direto. Ele fala o quê? Vai, chama seu marido, vai buscar seu marido. Não tem como você chegar para a fonte de água se você continuar praticando o mal, escondendo o seu pecado. E Jesus havia dito o seguinte em João 3,20: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Ou seja, né, em outras palavras, mulher, não tem como você matar sua sede enquanto você continuar bebendo da fonte escondida do pecado. Traz seu marido, vamos consertar essa história. E o caminho mais rápido, irmãos, John Piper diz que o caminho mais rápido para o coração de alguém é através de uma ferida. E Jesus identificou a ferida do pecado. E por lá entrou para atingir o coração da mulher. Jesus foi muito sábio. Mas o que essa mulher fez quando ela foi atingida na sua ferida? Ela se esquivou, irmãos. Ela se esquivou. Ela tomou a estrada do debate teológico. Aí ela revelou outro ídolo do coração, que é a tradição dos pais. Vá buscar seu marido. Disse Jesus: não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos, e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. E aí ela começa a trazer sobre a questão da adoração. Ela muda um pouco o rumo dessa conversa. E sobre esse diálogo, achei interessante que John Piper ele escreve que um animal preso na armadilha arranca a própria perna para escapar. E um pecador apanhado no pecado mutila a própria mente e rasga as regras da lógica para poder não ser confrontado. Irmãos, a mulher não queria falar de adoração, ela estava em fuga. Só que, como disse John Piper, do grande caçador de almas não é possível se livrar. Ele não hesita em seguir a caça. E já que a mulher insistia em falar de adoração, mesmo que para fugir do assunto, o Senhor segue a trilha do diálogo e começa a falar de adoração. E interessante que ele nunca mais volta a falar do marido dela. Tá? No texto, no prosseguimento, ele não fala mais. Por quê, irmãos? O Senhor já havia conseguido penetrar onde desejava, no coração da mulher samaritana. E o homem era o ídolo. Era um Deus no coração dela. E ao falar de adoração, o Senhor conseguiu permanecer no âmbito do coração. Ela tentou fugir, mas o Senhor conseguiu fisgá-la. E o Senhor passa a ensinar, então, sobre verdadeira adoração. Irmãos, e para a gente entender o que é verdadeira adoração, eu trouxe aqui 3 pontos que eu acredito serem importantes.
que é o conteúdo da adoração, o coração do adorador e as características da adoração. O conteúdo da adoração, irmãos. Jesus sabia que aquela mulher estava fugindo pela tangente. Ele reconheceu a esperteza da mulher. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, porque os judeus insistem em Jerusalém, que é o único lugar de adoração, enquanto nós, samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos pais adoraram. Irmãos, Jesus sabia que escorando-se na religião, e aqui eu tenho que ficar muito atento a isso, porque às vezes nós, temos essa tendência de nos escorar em religião e sentir que está tudo certo, porque nós cumprimos nossos rituais religiosos. E essa mulher, Jesus sabia que essa mulher, escorando-se na religião, na religiosidade da tradição dos seus pais, ela estava usando o tema da adoração para debater, para discutir, para se desviar do principal e assim fazer o quê? Esconder seu coração. E muita gente ainda faz o mesmo. Apegam-se a lugares e tradições, templos, liturgias, perdem-se no meio das discussões de forma, de estilo, de postura, escondem-se atrás da opinião de que culto é apenas um momento de encher a cabeça com doutrina, e não um momento também para irmos a Deus com o coração. Encantam-se com estética, com beleza, iluminação, atmosfera e coisas do tipo. Encaram o culto como uma forma de aplacar a mão pesada de Deus. Muitos têm sido assim. Por isso, nada disso, irmãos, poderia estar mais longe das verdades cristãs. Todas essas coisas, quando levadas a extremo, se tornam características, sabe de quê? De culto pagão. Lugares, formas, atmosfera, sacrifício. Por isso que Jesus traz essa conversa sobre adoração, para que o realmente importa. O que realmente importa? É o conteúdo da adoração. E Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai nesse monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daqueles a quem adoram. Em outras palavras, o que Jesus está falando? Ele falou o seguinte: olha, importante para a verdadeira adoração não é onde se adora, mas quem se adora. É o Pai a quem se deve adorar. Não se deve ficar na tradição, nem conforme a tradição dos seus pais. Isso não é importante, o mais importante é o Pai. Mas é aí que está a grande pergunta: que Pai? Primeiro, irmãos, adora-se o Pai, que a si mesmo se revela em toda a extensão da Bíblia, da revelação progressiva da Bíblia, não apenas em trechos selecionados conforme o gosto. E aí que está, eu preciso adorar o Pai, mas o Pai que se manifesta, que se revelou em toda a revelação progressiva. Os samaritanos, eles aceitavam só o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Dessa forma seletiva, não é possível que alguém conheça verdadeiramente a Deus. Adora-se o Pai com conhecimento. Quem estuda a Bíblia de capa a capa, daí a importância da exposição bíblica nos nossos cultos. A exposição bíblica feita de maneira verdadeira, de maneira sincera, autêntica. Segundo, adora-se o Pai do Filho Jesus Cristo, o Pai do Messias esperado pelos judeus. E é isso que Jesus quis dizer com a expressão: a salvação vem por meio dos judeus. O Senhor estava falando da esperança messiânica a Israel, que cumpriu em Cristo, o Filho eterno de Deus, da linhagem de Abraão e de Davi. A verdadeira adoração, ela é centrada no Filho, ela é centrada em Cristo. Ela não é centrada em bênção, ela não é centrada em sinais, ela não é centrada em maravilhas, ela não é centrada em promessas, ela é centrada em Cristo. A adoração verdadeira, ela é cristocêntrica. E terceiro, adora-se o Pai, que é Deus, e Deus é Espírito, pois Deus é Espírito, ou seja, o Pai que é onipresente. Ele não está num lugar de adoração, Ele é onipotente, Ele é doador da vida, Ele é sustentador da vida, Ele é invisível,
ele é desconhecido dos seres humanos, a não ser que ele mesmo decida se revelar, e ele se revelou no seu Filho Jesus. Irmãos, a adoração verdadeira, ela se preocupa principalmente com o conteúdo. Não é onde eu estou adorando, mas quem eu estou adorando. E eu conheço esse a quem eu estou adorando. Eu sei quem é esse. O objeto da minha adoração tem de ser sempre o Deus, e o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele manifestado de Gênesis ao Apocalipse. Irmãos, e as distorções que nós vemos hoje, em termos de adoração, são o resultado desse desconhecimento. As pessoas desconhecem quem é esse Deus. Assim como os samaritanos não tinham conhecimento real de quem era esse Deus, muitos hoje não têm o conhecimento real de quem é esse Deus, a quem nós servimos. Por quê? Onde estava o erro deles? Aonde estava o erro de muitos hoje? Jesus diz isso, Mateus capítulo 22, versículo 29. O erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Quer consertar esse erro? Quer consertar a sua adoração? Concentre-se em Deus, irmão. Olhe para Cristo, estude as Escrituras e clame pela iluminação do Espírito Santo. Segundo ponto, irmãos, é o coração do adorador. Impressionante, irmãos, como nós reduzimos o tema da adoração a formas e estilos. Hoje a gente vai falar de adoração, as pessoas pensam muito em forma, em estilo, mas o foco de Jesus, porém, sempre foi o coração. Mateus capítulo 15, versículo 8, versículo 9, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas, preceitos humanos, tradições humanas, como se fossem mandamentos divinos. Esses são os adoradores que Deus busca, os que adoram de coração. E por que Deus os busca? Porque há muitos que não são verdadeiros adoradores. Honram com lábios, mas o coração está longe de Deus. E é com o coração, irmãos, que nós devemos adorar. Pois Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em Espírito e em verdade. Mas o que é adorar de coração, irmãos? Está aí uma pergunta. Mas o que é adorar de coração? John Piper, ele dá uma explicação que eu achei muito interessante. A atuação do coração na adoração é o despertar de sentimentos, emoções e afetos do coração. Lá onde os sentimentos por Deus estão mortos, a adoração está morta. Irmãos, no seu livro Afeições Religiosas, Jonathan Edwards, ele explica que Deus nos criou com duas capacidades principais: perceber, especular, discernir ou julgar as coisas, e essa capacidade ele chama de entendimento, e a outra capacidade é de sentir, de se envolver emocionalmente, gostar, aprovar, e essa capacidade é chamada de inclinação, vontade ou coração. E a adoração verdadeira, irmãos, então ela tem que envolver o coração do adorador. Ela não apenas conhece, ela não apenas percebe, ela não apenas discerne, mas ela também sente, ela ama, ela deseja, ela gosta, ela quer mais de Deus, e ela precisa mais de Deus. E isso nos leva à nossa última consideração, as características da adoração. A verdadeira adoração, irmãos, é caracterizada da seguinte maneira, versículo 23 e 24. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, a palavra em espírito e em verdade, informa-nos John Piper, corresponde ao como em espírito e a quem em verdade na adoração. A adoração tem de ser de coração, em espírito, e de cabeça, em verdade. Verdade sem emoção, irmãos, produz ortodoxia morta. Uma igreja cheia de gente que canta com lábios, mas sem coração. E por outro lado, emoção sem verdade produz uma agitação vazia, cultiva pessoas superficiais, cristãos superficiais, agitada por vento de doutrina, oscilações emocionais, escravas dos falsos profetas e das suas emoções bipolares.
John Piper diz que a verdadeira adoração, porém, vem de pessoas com emoções profundas, grande amor e doutrina sadia, afeições fortes por Deus, arraigadas na verdade, são os ossos e a medula da adoração bíblica. E eu acho interessante que nesse raciocínio ele fala que o combustível da verdadeira adoração é a verdade, ou seja, a revelação de Cristo nas Escrituras. E a fornalha da verdadeira adoração é o espírito humano, que é o coração, as afeições, as emoções. E o calor produzido nessa e por essa adoração são reverência, regozijo, esperança e amor. Irmãos, mas de onde vem esse fogo que incendeia o combustível? A verdade dessa fornalha que produz todo esse calor. O fogo, irmãos, é o Espírito. É o Espírito Santo que dá luz, que dá vida espiritual. Porque, irmãos, se nós não formos, se o ser humano não for tocado pelo Espírito Santo, ele não consegue adorar a Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Irmãos, finalizando, no fim das contas, o lugar e a forma não são a questão mais importante da adoração. Esses temas podem, aliás, desviar a questão do foco principal, que é o coração do adorador saciado e satisfeito em Deus. Verdadeiros adoradores, irmãos, são produzidos pelo próprio Espírito de Deus, mas eles buscam conhecer a Deus em Cristo, conforme a revelação da Bíblia, e clamam por fé e suplicam por iluminação espiritual para compreender e viver o texto sagrado, dedicando-se em adorar a Deus em espírito e em verdade. Dessa forma, irmãos, de forma prática, eu trago 5 aplicações, 5 dicas, na realidade, para que nós possamos pensar e aplicar. Primeiro, irmão, certifique-se de que você se arrependeu do seu pecado e creu em Jesus Cristo para a salvação, porque só o novo nascimento produz realmente adoradores. Segundo, estabeleça uma rotina diária para a leitura bíblica e de oração, porque eu preciso, irmãos, nós precisamos de palavra, nós precisamos ler, orar, nós precisamos disso para o nosso dia a dia. Elimine o lixo que você possa estar consumindo na busca de satisfação para a sua alma. Analise, irmão. Às vezes, o que nós temos buscado para saciar nossa alma? O que nós temos buscado para saciar aquilo que só Deus sacia? Ídolos, relacionamentos, trabalho, tradição religiosa, comida, bebida. Precisa identificar. Em quarto, prepare o seu coração a semana toda, especialmente aqui coloquei na noite de sábado, nas tardes de domingo, para que o culto que nós prestaremos a Deus em comunidade, na igreja reunida, nós possamos estar realmente com o nosso coração, nossa mente, nossa adoração voltada para o Senhor. E nunca pare, irmãos, de suplicar a Deus por um avivamento, um enchimento do Espírito Santo para a sua vida. Precisamos, irmãos, disso. Precisamos buscar mais do Senhor, buscar ser cheios de Deus. Que nós possamos ser verdadeiros adoradores, irmãos. Deus busca verdadeiros adoradores, homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Coração ardente por Deus e uma cabeça cheia do conhecimento do Cristo revelado nas Escrituras. Amém? Que Deus nos abençoe. Convidar o pastor.